O que eu posso controlar? Dose de energia número 198. Olá, tudo bem? Como você está? Estamos aqui já nas últimas horas do ano de 2021. Talvez você que vai estar me escutando já está escutando em 2022, então feliz ano novo. E nesse fim de ano, começo de novo ano, fica sempre na cabeça das pessoas o que eu fiz nesse ano que valeu a pena ou quais são os meus projetos para o próximo ano. E a sensação que eu tenho que os últimos 2 anos aí, por conta da pandemia, muita coisa do que eu planejei não se concretizou. Só que a gente usa isso sempre como desculpa para muitas coisas. "Ah, espera acabar a pandemia, eu vou fazer. Espera assim que acabar tudo isso, eu vou tomar minha vida, tipo, vou levar minha vida do jeito que eu quero viver". Porém, são coisas totalmente fora do nosso controle. E o que eu, gostaria de focar nesse final de ano seria quais foram os sucessos que eu tive de acordo com o que eu podia controlar. Então, a pandemia eu não podia controlar, mas o que eu fiz, que era responsabilidade minha, o que eu tinha capacidade de fazer, que não dependia de forças externas. Então, assim, foi, como muitos de vocês sabem, eu tenho uma empresa aqui no Canadá que é de seguro viagem. A gente faz seguro viagem para o mundo inteiro. Mesmo se você está no Brasil, vai para algum outro lugar, para algum outro país, vindo para o Canadá, saindo do Canadá, enfim, a gente trabalha com bastante seguro viagem. Então vocês podem imaginar o que foi a pandemia pra gente. E eu sempre falei que 2020 falei, nossa, foi um ano difícil, ia ser difícil, mas 2021 foi muito mais difícil. O começo do ano foi bem triste, digamos assim, porque a gente chegou uma hora que a gente não tinha tanta esperança de que as coisas iam melhorar. Todo mundo estava naquela, vai acabar o ano 2020, 2021 vai ser melhor. Pra gente foi bem difícil. Foi lá por depois da metade do ano, lá por agosto, que as coisas começaram a melhorar. E graças a Deus a gente tá fechando um ano muito legal, assim, mas, tipo, foi bem difícil, foi bem difícil o começo. E a pandemia era uma coisa que a gente não podia controlar. A gente tá no mercado de seguro viagem, que foi uma escolha feita há muito tempo atrás, e claro que se eu tivesse começado a minha empresa em 2020, não seria talvez essa área que eu iria buscar, porque ninguém estava viajando. Só que foi uma coisa que foi decidida há muito tempo atrás e que eu tinha que viver dentro dessa área que não, dentro desse ambiente, desse mundo que está acontecendo, que eu não tinha controle nenhum. Então, a gente precisou se reinventar, a gente precisou começar a oferecer outros tipos de seguro. Começamos a ver quais são as nossas capacidades fora do que a gente fazia. E olhando para trás hoje, a gente vê, fechando o balanço, que foi um ano muito bom, muito bom. Eh, e por ter sido tão bom, apesar de ser tão difícil, o que eu imagino que um ano sem pandemia pra gente vai ser maravilhoso. Então, é aquela história, né, não existe arco-íris se não chover, a gente não aprecia o sol se não tiver nublado, eh, a gente não aprecia o calor se a gente não passa frio. Então, essas reflexões, fazem com que eu sinta mais esperança para o próximo ano. Sim, eu não sei como que vai ser, hoje a pandemia tá complicado aqui no Canadá também, tá se espalhando muito rápido, tá difícil, a quarta onda que tá aí. Não sei se vai existir uma quinta onda, a minha esperança é que não, né, que tudo acabe, como sempre foi. Não, tá acabando já, isso é passageiro, mas eu não sei. Só que eu já sei,
eu consegui entender que apesar de um ano tão difícil, que eu consigo fazer outras coisas, que eu consigo ir buscar opções em cima de coisas que eu não tenho controle. Então, assim, aconteceu a pandemia, que é fora de controle para todo mundo, foi difícil para muita gente. Eu sei que muita gente perdeu o emprego, perdeu o negócio, foi bem complicado. Outras pessoas, para eles, foram maravilhosas, conseguiram ganhar muito dinheiro, conseguiram ter sucesso, mas são experiências para cada um. O que eu queria sempre levar disso é não se preocupar ou não se estressar com forças externas, coisas que não podemos controlar. Eu estava falando para minha filha esses dias que ela não sabia se a aula ia ser virtual, se ia ser presencial ou não. Sei que ela estava começando a ficar estressada. Eu falei assim: olha, não é uma decisão sua, que eu saiba, não tem ninguém aqui me ligando perguntando se a Daniela quer isso ou quer aquilo. Vai ser uma decisão que não é nossa, que vai ser feita pelo governo, que vai acontecer, e essa decisão é o que a gente vai seguir, porque a gente escolheu ir para a escola. Eu não faço homeschooling, então é essa decisão que a gente vai seguir. Então não cabe a gente. Agora, o que adianta passar o dia nervoso, estressado, se vai dar ou não vai dar, sendo que não é você que consegue controlar. Então a gente tem que concentrar nossa energia em outras coisas. Então, meu desejo para 2022 seja que eu foque mais nas coisas que eu posso controlar, que são as minhas atitudes, as minhas responsabilidades, as ações, o que eu posso fazer dentro do que está ao meu alcance, e parar de me preocupar com forças externas, com coisas externas. Então, tudo o que eu puder fazer que esteja ao meu alcance, que eu controle, eu vou fazer, e da melhor maneira possível. Eu vou colocar esse objetivo em prática. Então, a próxima vez que você se preocupar, pensa: peraí, eu tô estressado, tô preocupado, isso que tá acontecendo, eu posso controlar, eu consigo mudar o ritmo disso ou não? Não depende de mim. E a gente, quando não depende da gente, a gente reza, espera pelo melhor, sempre sendo o mais positivo possível, mas a gente espera, porque os desafios, mais uma vez, eles aparecem pra gente crescer. Como eu falei, esse ano para minha empresa foi bem difícil, começo do ano. Eu acredito que a gente ficou assim muito mais forte para seguir em frente, aguentar muitas tempestades depois do que a gente passou, Então, é isso que eu desejo para você, focar onde você pode controlar. Foque no que você pode fazer, independente dos outros, independente do ambiente, das circunstâncias. Beleza, gente? Não esquece de acessar meu site andreabrito.com, deixar seu e-mail lá, que eu vou ficar muito feliz de conversar com você. E meu Instagram, @dea.brito, com 2 T's. Espero vocês lá. Muito obrigada, gente. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.